Esse aqui está sendo o segundo vídeo da minha série de primeiras impressões das lentes que eu uso. E a protagonista desse episódio foi aquela que me deu a maior dor de cabeça para a compra, que é a Tamron 1770 2.8. Eu tenho que falar que nesse vídeo aqui eu estou fazendo uso da lente que eu fiz a revisão, a primeiras impressões no episódio passado, que é a 13mm 1.4 da Viltrox. E já nesse vídeo mesmo você consegue perceber a diferença de cores desse vídeo para o anterior, que estava sendo gravado com a 27mm. Como eu comentei naquele vídeo, essa lente aqui ela sempre puxa para um tom um pouco mais azulado, um pouco mais frio. E eu estou fazendo o mesmo balanço de branco, sem correção de cor, e em Kelvin 4000. A iluminação está sendo a mesma, e aí você consegue perceber mais ou menos como que vai ser o resultado usando essa lente. Contextualizando um pouco a compra dessa lente aqui, a 1770, essa é a segunda versão que eu já compro, que eu já tive. A primeira versão eu comprei de um videomaker lá da Bahia, e chegou rapidinho, chegou em questão de, aqui pro interior de São Paulo, chegou em questão de uma semana, foi bem rápido mesmo. A primeira versão dela eu comprei já ciente que ela tinha um pequeno detalhe, um pequeno defeito. Inclusive já comprei consciente disso e exclusivamente porque o valor estava bem em conta. Na ocasião estava 3.500 e quem já conhece esse projeto aqui sabe que aqui no Brasil, nos marketplaces, você não consegue a menos de 5 mil. Tem ocasiões que você consegue ela por até 6. Fazendo a importação dela tá acima disso. Então 3.500 realmente brilhou o olho. E o detalhe que ela tinha era no foco. O antigo dono dela comentou que acima do F16 não focava muito bem, ela ficava caçando o foco. Realmente não focava do 16 para o 22. Eu geralmente não faço uso do 16, mesmo em estúdio, com as luzes controladas, com flash tudo certinho. No máximo eu pego ali do 8 até um 11, bem extremo mesmo, em poucas ocasiões. Então o 16 para mim era uma boa pedida porque eu realmente não faço a utilização dele. Mas quando a lente chegou aqui para mim, eu tive a pequena surpresa que o problema era outro. Não que o vendedor tivesse mentido, mas a câmera que ele estava fazendo uso lá era uma FX30 e a que eu estou usando agora é uma ZVE10. E o problema é que eu tive fazendo os testes aqui do zoom dela, da qualidade, foi que o anel do diafragma não estava alterando, não estava mudando. No máximo ele ia do 2.8 para o 4. Fechava um pouquinho, mas não passava disso. Eu comuniquei ao vendedor, ele foi bem solícito, ele realmente comentou que com ele o problema era X, comigo foi Y. Então eu imagino que o buraco ia ser um pouco mais embaixo, se para cada câmera ela tá dando algum tipo de problema, então provavelmente ia ser a placa. Aí ia ficar muito mais custoso, realmente não ia ser muito válido eu fazer a compra e ficar com essa lente, então eu acabei devolvendo. Algumas semanas depois, para minha surpresa, eu vi esse modelinho aqui vendendo no Marketplace pela bagatela de 4.500. Ainda abaixo do mercado, abaixo ali dos seus 5 mil. E conversando um pouquinho com a antiga vendedora, ela fez no valor final para mim por 4 mil. Então foi 500 a mais do primeiro modelo que estava com problema. E essa lente aqui virou virou o meu xodó. Ela basicamente não sai da câmera. Bom, já puxando um pouquinho para o assunto da construção. Essa daqui foi uma lente que quando eu tirei ela da caixa, eu, vou ser sincero, não tive uma boa impressão dela por ser muito leve. Por ser feita 100% de plástico. Até a baioneta dela não parece que é feita do material metálico, ela parece que é feita em plástico mesmo, até porque ela não reluz tanto, ela é um pouco fosca. Ela tem ali os seus 550 gramas com o parasol já, e isso numa câmera já leve, eu consigo usar ela por horas e horas de trabalho sem me cansar tanto e, sinceramente, sem já detonar o punho. Ela é uma lente que é bem versátil, ela vem, como o nome já diz, dos seus 17mm até os 70. Então eu consigo pegar um pouquinho do wide até o telefoto. Na conversão dela, já fazendo a conversão aqui da milimetragem e do f-stop dela, ela é basicamente ali uma 24-105 f4. A questão de deformação que ela tem, não vi muita. Eu sempre, quando eu compro uma lente aqui, eu faço os testes de foto para ver um pouquinho de distorção, um pouquinho de diferença de cores,
nitidez e as vinhetas. No intermediário, que é o 35, e nos extremos do 17 para o 70, ela tem uma distorção bem mínima. Tanto que eu até já fiz um perfil de correção no Lightroom, mas eu raramente utilizo porque realmente não tem tanto propósito. Mesmo no 2.8 tem uma nitidez bacana, sinceramente vai dar o máximo dela uns 2 stops acima, a uns 5.6, que já fica um pouco mais escuro. Então essa é uma lente que, apesar da leveza, eu sempre tenho que colocar um flash no ambiente, que realmente é o mais aconselhável. Ah, e voltando um pouquinho também na história dessa lente aqui. Eu comprei ela no começo de maio, mas eu tive a surpresa pelos correios e que ela tinha basicamente sido perdida. Ela quase foi extraviada. Chegou numa cidade perto aqui onde eu moro, que é no pavilhão de Indaiatuba, e ficou lá por 3 semanas. E que eu acabei comprando até a 13mm, que é essa que tá me gravando, pra substituir essa lente aqui que eu já tinha perdido. Mas que eu tive a surpresa. Filha da puta. Mas que eu tive a surpresa que ela finalmente veio um mês depois. Essa foi uma lente que eu odiei gostar de trabalhar com ela. Eu tava esperando um pouco mais de robustez numa lente que é tão cara. Eu, sinceramente, eu acho que o valor de 5.000 para cima não vale o valor que ela é praticada aqui. Não sei se ela valeria, por isso até que eu comprei, porque estava abaixo disso. Senão eu tinha pego a concorrente dela, que é a Sigma 1850, se eu não me engano, que é 2.8 também. Só que a diferença da Sigma para ela são duas coisas. Justamente essa diferença ali dos 20mm até o 70 do telefoto. E a principal diferença dela para a Sigma é esse daqui, que você consegue ouvir balançando, que é o motor de estabilização dela. Ela, além de ser uma lente que é muito versátil, cara, nossa, isso aqui eu consigo pegar para qualquer ocasião, ela é estabilizada. Então, se eu estiver fazendo algum retrato em um ambiente muito escuro, eu consigo pegar até ali 1/60, ligar a estabilização dela, e esse som aqui, inclusive quando ela está montada na câmera ligada e com a estabilização ligada, ela fica um pouco menos nítido essa parte aí da vibração. Inclusive, já falando da parte de vídeo, mesmo tendo essa vibração e mesmo eu fazendo aqui, não sei se vai dar para ouvir, eu fazendo aqui a mudança na distância focal, ela não traz isso pro vídeo, mesmo estando com o microfone ligado em cima da câmera. Essa daqui é uma lente que ela é projetada exclusivamente para o sensor cropado, né? O sensor APS-C. Esse modelo aqui ele foi feito para Sony, mas eu imagino que tenha também para Fuji e para, nessa ocasião que eu estou gravando, para Nikon. Por enquanto, para Canon ainda não tem uma versão compatível para ela. Ela pode ser montada também nas câmeras full frame, mas também não é muito recomendado porque ele dá aquele corte ali, você tem que fazer o uso do Super 35 da câmera. Aí você perde um pouquinho de resolução. Não é muito recomendado, mas dá para fazer o uso dela. Então esse aqui foi a minha primeiras impressões sinceras dessa lente que eu tô adorando fazer o uso. É uma lente que é muito boa, muito versátil, muito leve, pau pra toda a obra, bem clarinha, apesar de ser 2.8, apesar de ser um 4, fazendo o uso devido ali da luz, do flash, ou até em ambiente externo, claro, com sol, o 2.8 não vai fazer tanta diferença assim ser um pouco maior. No próximo episódio eu vou fazer o uso dela em gravação, então você já consegue ver ali a diferença da 13 que está me gravando agora em questão de cores. E vai ser a protagonista essa belezinha aqui, que é a 27mm 1.2 da série Pro da Viltrox.